Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 10 de março de 2025. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sempre falamos, esse é o dia que fez o Senhor, que promoveu o Senhor, que nos deu o Senhor. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar neste dia. Graças a Deus que nos dá vitória. Queridos, vamos nos relacionar com Deus mais um dia por meio da oração. Ore pelo seu filho, você que é esposo, ore pela sua esposa, você que é esposa, ore pelo seu esposo, ore pelo seu lar, pela sua casa, pela sua saúde, ore pela porta de emprego que o Senhor tem aberto para você na sua empresa, pela sua faculdade, você que estuda. Ore pela sociedade brasileira, ore pelo país onde você vive nesse momento. Se você vive em Portugal, ore pela nação portuguesa, ore pela nação francesa, espanhola. Onde você estiver nesse momento, vamos buscar a presença de Deus. Queremos ler um texto em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui transmitindo uma palavra onde o texto é bem enfático em dizer que todos os seres humanos, ricos e pobres, judeus e gentios, estão debaixo do estigma do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos uma nova versão transformadora, NVT, a versão dinâmica. Ela diz no livro de Romanos capítulo 3, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Poderíamos parafrasear nesse texto: todos pecaram, logo todos são pecadores, e todos os pecadores estão separados de Deus. Paulo ele ensina em Romanos capítulo 3 que não há distinção entre pessoas ou grupos. Ninguém pode se considerar melhor ou mais digno diante de Deus. O texto demonstra a universalidade do pecado e de suas consequências. Paulo aqui refuta qualquer ideia de superioridade moral. Nós vemos os judeus que se orgulhavam da lei, os gentios que se orgulhavam da sua própria sabedoria. Mas nós estamos nivelados, tanto judeus como gentios, na mesma condição de pecador. Tem uma frase de um escritor chamado John Stott que diz: a prostituta, o mentiroso, o assassino estão destituídos da glória de Deus. Aí ele diz: mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você está impossibilitado, quanto eles, de encostar as mãos nas estrelas. Então todos estão nivelados na condição de pecador. A Bíblia, meus queridos, ela fala, na verdade, da realidade do pecado. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, no livro de Salmos 51, versículo 5, o salmista está dizendo que ele foi formado em iniquidade e a sua mãe havia lhe concedido em iniquidade. Romanos, capítulo 5, versículo 12, também diz que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas pelo fato do pecado ter entrado através de Adão, Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo e tabernaculou entre nós,
para redimir este homem que estava caído. Assim como a Bíblia, a história, a consciência humana e a experiência cotidiana, ela revela a realidade do pecado. Se nós fôssemos perguntar a Adão, após a queda, Davi, após o seu arrependimento, ou ao próprio Jesus, mas Jesus não pecou, mas ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele se fez pecador pelo meu e o seu pecado. Eles diriam, eles falariam e confirmaria a inegável realidade do pecado. Nós olhamos no contexto de hoje, por exemplo, Antônio Gilberto, ele traz uma contribuição dessas consequências do pecado na humanidade. Exemplos são os hospitais, onde existem pessoas doentes. Você vai no hospital, tem pessoas doentes de vários tipos de enfermidade. O pecado gerou todo tipo de mazelas no ser humano. A agência funerária, por que existe uma agência funerária? Porque as pessoas morrem. Por que existe cemitério? Por causa que as pessoas morrem. O pecado gera a morte física, a morte espiritual e pode gerar a morte eterna. As fechaduras nas portas, as garagens para se colocar os carros, os cofres nos bancos, os policiais, os soldados, né? Nós estamos vivendo num contexto de muitas guerras. O egoísmo que entrou dentro do coração do ser humano, que foi colocado por nosso adversário. Então nós temos reino contra reino, nação contra nação. A Bíblia vai dizer do que se queixa o homem vivente. Queixa-se dos seus próprios pecados. Temos algumas mortes. O pecado trouxe a tristeza, o pranto, as guerras. Por isso prova os defeitos devastadores do pecado. Mas para o pecado existe uma solução, não acabou aí. Nós temos o sacrifício de Cristo. Por um homem veio o pecado e o pecado gerou a morte. Mas a Bíblia diz em Coríntios que tragada foi a morte na vitória. A morte, ela foi tragada quando Cristo ele foi à cruz do Calvário. Cristo foi até a cruz do Calvário. E ele estava olhando além da cruz. O ser humano estava num estado de miséria, né? Esse pecado trouxe uma dimensão na humanidade. Esse pecado teve consequências também, consequências devastadoras na consciência do ser humano, né? O corpo, a alma e o espírito, o intelecto, a vontade, a consciência e a razão do ser humano foi afetada pelo pecado. Mas graças a Deus que Cristo foi à cruz e ele se sacrificou por nós. Cristo foi o único sacrifício suficiente para resgatar a humanidade. Porque na lei, todos nós sabemos que o sacerdote, uma vez por ano, matava um animal inocente sem mácula. Ali é um tipo do antítipo que haveria de vir. Então, aquele pecado dos judeus era tampado com o sacrifício de animal, que estava representado ali na pessoa de Cristo no futuro. Cristo, ele foi o único sacrifício suficiente. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O homem estava caído, destituído da presença de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, aqui está falando de judeus e gentios, povos de todas as nações, tribos e línguas, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia, as boas novas de salvação. O povo que andava em trevas viu uma forte luz, os que habitavam na região da sombra da morte, a eles raiou a luz do Evangelho. A boa notícia é que Jesus foi à cruz. A boa notícia é que Ele perdoou os nossos pecados. A dívida que era minha, a dívida que era sua, Ele nos justificou. Os méritos da justiça de Cristo e não os nossos méritos, os nossos esforços, a condição humana. Era impensável do homem decidir entre o que é bem e o que é mal. Mas Jesus Cristo, Ele decidiu por nós, morrendo na cruz do Calvário, com a morte vicária, que significa morte substitutiva. Ele morreu por mentiroso, Ele morreu pelo ladrão, Ele morreu pelo malfeitor. Até ali na cruz estava um ladrão para ser condenado. Mas todos aqueles que reconhecem, porque existe a responsabilidade do homem decidir entre o certo e o errado, quando o homem reconhece que é pecador e se arrepende, alcança de Deus a misericórdia. Ali estava aquele ladrão na cruz, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrares no teu reino. E naquele momento o Senhor disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou aquele homem que estava para ser condenado. Nós estamos assim, blasfemando contra Deus, vivendo na desobediência. Mas Deus nos alcançou pelo poder da sua palavra, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus de transformação para todo aquele que nele crê. Jesus nos tirou de um lamaçal de pecado, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, colocou um cântico novo na nossa boca. Nós estávamos com os pés sobre o lodo, nós estávamos numa condição de incerteza, não tínhamos firmeza, não tínhamos convicção de nada, mas Ele que veio até nós trazendo a salvação. Todos pecaram, mas todos podem ser também recebidos pelo Senhor. Todos também podem ser transformados pelo Senhor. Todos podem ser reabilitados pelo Senhor, através do sangue, através do sacrifício suficiente, vicário, substituto, que transforma a minha e a tua vida e nos dá o direito da vida eterna em Cristo Jesus. A condição era de morte, o Senhor trouxe a vida. A condição era morte eterna, a condição era de condenação, a condição era de sofrer eternamente. Mas hoje o Senhor abriu-nos uma porta através da morte de Cristo e nos colocou num lugar de esperança, que é o céu de glória. Receba essa palavra neste momento. Aceita Jesus se você não aceitou ainda. E se você já aceitou a Ele, permaneça firme, conservando a sua vida plena na salvação em Deus e em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar nesse momento. Aqui temos alguns irmãos que se inscreveram aqui, escreveram as suas mensagens, os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal. Você que está necessitando de algo da parte de Deus, comente aqui. Pastor, ore pelo meu emprego, ore para que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, ore pelo meu casamento, pela minha vida espiritual. Estamos aqui constantemente buscando a face de Deus. Nessa oração vamos incluir a vida da Tainara, a filha do Cardoso, está
procurando a sua primeira porta de emprego. E o Senhor nosso Deus, Ele pode atuar abrindo a porta que Deus abre ninguém fecha, a que o Senhor fecha ninguém abre. E Deus, Ele tem sempre uma porta aberta para os seus filhos. Os céus estão sempre abertos para ouvir as nossas orações e os nossos pedidos. No Kairos de Deus, Deus abrirá a porta de emprego para a irmã Tainara. O Elcimar Teixeira, estaremos orando pela vida dele, sua família, o Salatiel, a irmã Marilene Souza, o Leonildo Ramos, o Eduardo Maia, a Maria Benedita Daniel Gomes da Silva, o Leonildo Ramos, temos mais aqui um pedido de oração. Floraci Azevedo está nos pedindo oração para que Deus continue abençoando o corpo de Cristo. Marcelo Santos, glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração pela vida espiritual, sua família, da Neuza. Ela pede oração por toda a sua família para que Deus continue abençoando. Pedido de oração também pelo Arnaldo Alves Machado, a sua família, a Gislane, a Aline e o Rian, família maravilhosa. E pela família do nosso querido Arnaldo também, seus pais, seus irmãos. Ele tem constantemente orado pela sua família para que Deus continue salvando. A mão de Deus está estendida sobre o seu povo para salvar. O prazer de Deus é trazer a salvação para o ser humano. Por isso Ele desceu do céu, para perdoar o nosso pecado, para nos sarar, para nos transformar mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Oremos nesse momento, querido Deus, querido Pai. Oramos nesse instante por cada um dos teus filhos que está nos acompanhando neste canal de oração diária. Que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Socorre o teu filho e a tua filha. Abençoe os teus filhos que estão nos acompanhando aqui no Brasil, Senhor, nos estados brasileiros. Eu passo a citar agora o estado do Rio de Janeiro, o estado de Santa Catarina, Senhor, o estado do Espírito Santo, meu Deus, o estado do Paraná. Deus, abençoe os teus filhos, ó Pai, no estado do Amazonas, aqui, Senhor, no estado de Minas Gerais, o pastor Hélio, a irmã Belcholina, que está acompanhando as nossas orações, o irmão Vanderlei, a irmã Luciano, pastora de Beto, Jesus, a irmã Lúcia, que estão em viagens a Portugal. Que a tua mão esteja sobre a vida dos teus filhos. Abençoe, dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe, Senhor Jesus, a irmã Isabel, que está nos acompanhando todos os dias. Abençoe sua vida espiritual, os projetos do seu coração, que todas as coisas sejam concretizadas dentro do tempo de Deus. Oramos pelo estado da Bahia, Senhor, os meus primos que estão acompanhando as nossas orações diárias. Meu Deus, Pai Celestial, visita o teu povo ali na cidade de Ubatã, os irmãos que congregam ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Deus, dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe os irmãos ali do estado do Pernambuco, o nosso querido irmão Eliseu, motorista de aplicativo, o seu irmão, Senhor Jesus, que ia passar pela cirurgia. Tu pode fazer um milagre na vida da família do nosso querido irmão Eliseu. Dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Cada um dos teus filhos, meu Senhor, espalhado pelo estado do Ceará, o estado do Piauí, Jesus, dê vitória em nome de Jesus. Oramos pela vida do meu querido irmão Neudeci, presbítero João, a irmã Niceia, ó Deus, a irmã Miriam Araújo, Miriam Miranda. Abençoe, Senhor, a vida das tuas filhas, a irmã Jacira, a irmã Maria. Senhor, Pai Celestial, o irmão João do órgão, dê vitória ao teu filho, Senhor, que está acompanhando constantemente as nossas orações. Visita a irmã Ivone ali nos Estados Unidos. Visita o pastor Janildo também ali nos Estados Unidos. Visita o teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. Os teus servos ali na Suíça, o irmão Leides, a irmã Sueli. Dê vitória, Senhor, ao Gênesis. Dê vitória, Senhor, ao Oséias Santos. A semestral de obreiros ali, Senhor, que
se realizou neste final de semana, que a mão de Cristo, que as palavras que foram transmitidas, o ensino que foi transmitido através do pastor Elifelete venha produzir fruto na vida dos obreiros, dos irmãos que participaram ali da semestral de obreiros. Seja conosco, meu Deus, abençoa o teu povo, cura as suas enfermidades, oramos por cura divina, oramos por salvação, meu Deus. Quantas pessoas estão precisando, Senhor, meu Deus, voltar para a tua palavra, renovar a sua aliança com Deus. Quantos estão alquebrados, caídos, Senhor? Quantos pensaram em parar, desistir da fé, da caminhada? Quantos estão, Senhor, espiritualmente distante da tua presença? Mas nós queremos que pela tua palavra eles se chegarão a ti, Senhor. Cura as suas enfermidades, está escrito em Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. Ó Deus poderoso, atue na vida dos teus filhos, na área física, financeira e espiritual. Dê vitória e amplie a nossa visão. Nos dê uma semana de bênção debaixo da tua mão poderosa. Sê conosco, ó Deus, sê com a minha família, sê com a minha vida, nos guarde e que a mão de Deus esteja conosco. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a bênção do Senhor permaneça sobre o seu lar e sobre a sua família. Amém. Glória a Deus.